tal, mas me parece ser a área onde a lógica é absolutamente fundamental. Sim, Ainda. sim. No mínimo eu diria que a lógica fundamenta qualquer ontologia, mas acho que a última pergunta ainda nesse assunto é: o senhor acha que é possível se fazer qualquer tipo de metafísica sem lógica? Não. Sem lógica não. Você precisa de alguma forma de lógica. A metafísica de Aristóteles tinha uma lógica subjacente, claramente, né? E explicitamente desenvolvida, a metafísica de Aristóteles. Agora, enfim, eu acho que alguma forma de ontologia, alguma forma de lógica está sempre presente, subjacente à ontologia. Uma ontologia. Agora, o problema é esse, que você, a meu entender, progride quando você torna explícito aquilo que é meramente intuitivo. Meramente intuitivo. Então, quando você é capaz de definir um sistema claramente colocado, você sabe quais são os seus pressupostos, que depois vão entrar na sua ontologia. Bom, isso é um progresso, é uma vantagem. Então será que um bom estudo da metafísica não começa por um bom estudo da lógica? Eu diria que sim. Eu diria que sim. A lógica é a tal história. Ela dá, porque frequentemente o debate do filósofo, o raciocínio do filósofo tende a ser um raciocínio difuso e mais ou menos cego. E a lógica diz, não, calma lá, o que é que você quer dizer com isso? Como é que a gente define isso? Como é que a gente define essa linguagem? Quais são as regras? E quais são os postulados, etc. Não é? A lógica, a meu entender, ela ajuda, não que ela indique um caminho ao filósofo, ela não tem que indicar caminho para o filósofo nenhum, mas ela ajuda o filósofo a perceber o seu próprio caminho. Tá? O filósofo pode dizer, não, mas eu não quero simplesmente trabalhar com verdadeiro ou falso. Muito bem, então vamos montar um outro tipo de sistema. Não? E a lógica tem essa plasticidade, ela tem essa flexibilidade. Ela permite que você monte sistemas diferentes a partir de postulados diferentes. Tá? E ela mostra, a partir daí, que também o filósofo poderá ter resultados ontológicos diferentes, conforme sejam as suas escolhas fundamentais. Então, nesse sentido, eu também usaria a expressão de lógica, que não é minha, mas uma ontologia, uma metafísica logicamente disciplinada. Eu creio que, em tese, em princípio, a lógica tem um papel, sem dúvida alguma. Tá? E não é à toa que nos cursos de filosofia, desde a Idade Média, lógica é sempre uma parte crucial. Agora, devido a certas peripécias nos últimos 150 anos de relacionamento no fundo, entre filósofos e matemáticos, a lógica feita pelos matemáticos nem sempre vem sendo reconhecida pelo filósofo como sendo um instrumento útil a ele. Esse é o ponto. Mesmo porque, se você estuda, por exemplo, o desenvolvimento da lógica, você vai ver que durante um período muito longo, a lógica que começa com Frege, e que pelo menos até 1934, quando começa o sistema de dedução natural, ela era um trabalho de difícil acesso. Você entende? De difícil acesso. Quer dizer, você ler aquele universo de provas, eu tenho aí os princípios da matemática, por exemplo. Eu imagino um filósofo em 1913, 14, frente aos princípios da matemática, o que ele era capaz de entender ali. Né? Quer dizer, demorou muito tempo até que, digamos, aqueles instrumentos formais fossem sendo mais ou menos diluídos em água e passassem a ser de interesse também do filósofo. É porque o filósofo normalmente vem de uma formação clássica. Por vezes ele vem de letras e coisas assim. Né? Ele conhece grego, conhece latim, tudo mais, e aí tem dificuldades. Então, esses elementos circunstanciais, eles também têm o seu peso. Mas claro que você encontra pessoas competentes, o professor Rádio, quem eu me referi, ele é extremamente competente, tanto em filosofia quanto em lógica. Mas isso não é a regra. Então, os cursos de lógica hoje são mais ou menos tolerados dentro dos departamentos
mais ou menos tolerados. E eu creio que a perspectiva é apelar para o pensamento crítico. O senhor falou desses vários sistemas lógicos, né? Que nós escolhemos os postulados, especificamos o sistema e, por exemplo, construímos uma ontologia. Dado esses diversos sistemas, né, existe algum método, alguma forma da gente tentar escolher qual deles adotar? Por exemplo, será que eu devo ser um intuicionista ao constituir minha ontologia? Será que eu devo ser clássico? Será que a gente tem algum jeito de escolher o que pode ser um melhor ou um pior sistema, ou essa é uma questão completamente arbitrária? Não há uma resposta não filosófica a essa pergunta. Entende? Eu posso, por exemplo, escolher as assim chamadas lógicas livres, por exemplo, para com elas trabalhar dentro de uma ontologia. Mas essa escolha já pressupõe uma opção filosófica. Esse é o ponto. Já pressupõe uma opção filosófica. Então, você tem de tudo. A lógica hoje apresenta um cardápio de opções absolutamente incrível. Né? Mas aí você... Os mecanismos para decisão são no fundo, são filosóficos. São filosóficos. Né? Eles são pré-lógicos, eles não são propriamente, não pertencem à lógica. Não é a lógica que vai me dar essa resposta. Tá? Professor, nós estamos aqui, lamentavelmente, entrevistando o senhor por ocasião da sua aposentadoria. Né? Pois é. Gostaríamos muito que ficasse mais tempo na UNB. É bom. E gostaríamos de saber quais são os seus planos para depois da sua aposentadoria. Bom, o que o senhor gostaria de fazer do ponto de vista filosófico? Sem dúvida. Veja, eu digo-lhe uma coisa, quer dizer, uma coisa é certa. Quer dizer, eu tenho um ponto que eu colocaria como um ponto que, na medida em que depender de mim, é isso que eu vou fazer. Que é o seguinte, eu tenho vários textos, outro dia mostrei isso ao Felipe, não é um bolo, estão aí nessa gaveta, não é um bolo de textos que eu simplesmente produzi ao longo da minha carreira e que nunca foram publicados. Tá? Eu gostaria de imediato de trabalhar na publicação do meu texto de lógica de primeira ordem e do meu texto de lógica tradicional. São dois textos, eu acredito que as duas coisas têm que ser ensinadas por filósofo. Tá? Daí a constante objeção, quer dizer, o matemático, quando vem ensinar lógica para o filósofo, em geral, ele ignora a lógica aristotélica, porque ele não conhece, não passou por esse tipo de formação. E eu creio que as duas coisas são interessantes e as duas coisas são importantes para o filósofo. Então, rever esses textos, isso é um trabalho muito amplo, porque os textos foram escritos e reescritos em circunstâncias diversas, então tudo ali tem que ser unificado, recolocado, exercícios têm que ser acrescentados. Então esse seria o meu plano primeiro. Depois eu tenho também meu texto de lógica modal, tá? Que eu gostaria igualmente de rever e publicar, aumentar e publicar, e gostaria de escrever um texto sobre o Círculo de Viena, basicamente. Tá? É uma coisa muito curiosa, porque aqui no Brasil é assim, se você, por exemplo, estuda neocantismo, as pessoas acham que você é um neokantiano, entende? Enquanto que não é assim, não necessariamente. No caso, eu estudei o neopositivismo, enfim, durante muito tempo, mas o meu trabalho frente ao neopositivismo é exatamente um trabalho crítico. Sempre foi, em todos os meus textos, eu faço inúmeras críticas dessa escola. E eu acho que o interessante nessa escola é que foi uma escola que tentou usar métodos rigorosos, particularmente no trabalho de Carnap, e que acabou não tendo êxito. Então, isso que me interessa. Curiosamente, no caso de Carnap, há até um aspecto interessante que
ele, um dos grandes antimetafísicos, ao final ele restaura a lógica modal por outras razões, foi um dos restauradores da lógica modal, porque ele precisava daqueles conceitos para desenvolver a noção de significado atrás da qual ele estava, e acabou com isso abrindo caminho para a metafísica analítica. Né? Então, realmente é um aspecto até cômico até da questão. Mas, de qualquer maneira, é exatamente isso que eu gostaria de mostrar o que houve ali. Agora, eu sei que no Brasil o interesse em torno disso é muito pequeno, né? Mas, praticamente nenhum. Mas eu pretendo escrever isso. Quer dizer, que eu possa divisar, porque aí há uma série de outras questões, né? Mas, digamos, uma resposta que eu possa divisar e uma coisa que eu diria, não, isso eu estaria disposto a fazer. Seria essa área. Agora, quanto à aposentadoria, bom, essa é outra história. Todo mundo algum dia se aposenta, né? Quer dizer, tem que sair. Mas, enfim, eu espero que haja um novo concurso. Eu espero, né? O departamento faça um novo concurso, lógico, espero que venha gente boa, porque é outra história. O pessoal com formação em lógica, hoje é muito pouca gente no Brasil. E com formação em lógica, é uma pena que a formação em lógica nas últimas 4, 5 décadas do Brasil foi lógica voltada para matemática, lógica voltada para computação, né? Não houve propriamente formação de filósofos capazes de ensinar para a filosofia e de fazer pesquisa em questões de interesse da lógica com respeito à filosofia. Isso no Brasil não aconteceu. Quer dizer, quando aparece alguém que faz isso, são casos assim, aves raras, né? Mas é isso. Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês. A gente agradece bastante a entrevista aí, vamos dar polo, né?